Ora, viva pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Além do Microfone. Muito obrigado a toda a gente que tem acompanhado o nosso programa podcast de perto, tem comentado e partilhado muito. Agradecidos estamos. Temos como convidada hoje uma menina esbelta, muitos dizem, maravilhosa, muitos dizem, carismática, muitos dizem, mais conhecida como Saturno. Ananas. Pode te apresentar. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Saturno Ananas, sou slammer, ou poetisa, como vocês quiserem chamar. E aí, basicamente faço poesia, spoken word. Yeah. Como é que tu estás? Está a andar, né? Tá andar. Bebe uma água porque A conversa é longa, vai aquecer. não vai ser. Gostaste de água? Epá, tem um sabor assim, um toque refinado, gostei. Tu que não estás habituada, como é que te sentes bebendo uma água mineral? Não sei, os órgãos começam a abrir, estás a ver? Começam a trabalhar melhor, lubrificam, a garganta é outra. E já bebeste água do poço? Sério? Nunca bebeste água da cacimba? Não, Por quê? porque eu só bebo água tratada. Água da cacimba, depois fervida, não é Não, tratada? não. Eu nem sei de onde é que sai a água que eu bebo. Só sei que sai da torneira. Agora, sai da onde? Não sei. Talvez no esgoto, né? Ok. Como é que tu tens andado, trabalhado? Como é que tu tens estado? O que é que tu fazes ultimamente? Como é que eu tenho estado? Eu estou sempre bem. Sempre não, mas na maioria das vezes estou bem. Como é que eu tenho trabalhado? Tenho trabalhado muito e muito bem mesmo. Com alguns problemas, algumas pedras no sapato, mas isso não impede de realizar os meus sonhos. Então, eu estou bem, estou super bem. Problemas que queres dizer aqui ou não? Ou são problemas pessoais? Não, nem são pessoais. É mesmo só aquela coisa, né? De a pessoa estar a se ingrar numa certa área e as outras pessoas, né? Pensam que tu já és o tal que tu estás a achar, que és superior a eles, que pisas por cima de qualquer um. Yeah. Por exemplo, aconteceram várias coisinhas desde que eu ganhei os prêmios Tundavala, mas eu acho que nem são coisas tão relevantes. E como é que tu te sentiste depois de ter ganho os prêmios da Tunda Vale como Muito bem. Slammer do ano? Senti-me muito bem, ótima mesmo. Do tipo, uau, eu afinal posso. Ok. Tu tiveste a concorrer com Slammers amigos teus? Amigo, Como é que é sim. concorrer com um amigo? Como é que é concorrer com um amigo? Eu acho que é uma coisa normal. É como todo tipo de disputa. Porque fora dessa disputa somos amigos. Certo? Mas dentro da disputa a gente faz o que a gente sabe. Dentro da Fazemos. disputa não são amigos? Somos amigos, continuamos amigos. Mas é mesmo diferente, tu tens que separar os lados. Ele é teu amigo, mas tu não podes dar a mão à palmatória porque ele é teu amigo. Se tu tens capacidade para fazer algo sem trapacear, sem ferir essa pessoa, tu fazes. Porque é o que a competição exige. Capacitação. Calma, vocês são amigos, então quer dizer que também aqueles que vos acompanham também são amigos. Como assim? Tipo, eu sou Slammer, tu és Slammer também. Yeah. Nós estávamos numa competição. Yeah. O teu amor é meu amigo, também é teu amigo. Tipo, eu peço ao teu amor que é para partilhar, para votar em mim, tu também pedes. E teve o caso de pessoas que tu viste, não, confiaste muito, possas, esse mesmo vai me ajudar a partilhar coisas e, na verdade, ajudou outra pessoa. Olha, por acaso eu nunca coloquei isso na minha cabeça de assinalar já pessoas para me ajudarem a partilhar. Nunca. Eu sempre trabalhei com o quesito interação com o público. Portanto, se eu interajo com o meu público, eu não posso me preocupar quando eu tiver que pedir ajuda deles. Quem quiser ajudar, vai ajudar. Quem não quiser ajudar, não ajudará. Ok. Até porque eu acho que eu tenho assim um certo. Não é dom, né? Uma certa facilitação em interagir com as pessoas, em criar laços. E na época em que eu estava no apelo dos votos e tal, muita gente ajudou-me, gente que até nem me conhecia, que eu nem sabia que existia, chegava para mim e dizia: eu gosto muito de ti, gosto muito do teu trabalho, portanto, eu vou votar em ti porque tu mereces. Então, nunca coloquei assim pessoas específicas na minha mente que não, ele vai partilhar, ele vai ajudar. Puxo as pessoas, peço que partilhem, peço que votem. Se tu quiseres, faz isso. Se não quiseres, também paciência. E já estavas confiante de que ganharias ou para ti foi uma surpresa? Foi uma surpresa. Nunca estive confiante, na verdade. Por quê?
Porque eu faço spoken word há um ano. E eu concorri com pessoas que estão nessa área há 2, 3, 4 ou mais anos. Ou muito mais tempo. Então, eu considero-me ainda uma bebê. Só que eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho aquele sentimento de se ingrar na vida, aquela vontade de se ingrar na vida. E eu invisto muito nisso, nessa vontade, invisto muito nesse desejo, nesse sonho. Portanto, eu comecei no dia 26 de março com o Spoken Word. Yeah. De 26 de março a 10 de junho, quando eu ganhei os prêmios Tundavala, eu sinto que eu evolui muito. Porque eu estou sempre atenta àquilo que o meu adversário vai fazer. Certo. O que é que ele vai fazer? Quais são as táticas que ele usa? Sobre o que é que ele fala? Será que posso fazer melhor? Será que posso corrigir algo? Então, eu coloco isso no meu trabalho e aperfeiçoo. Muito bem. Tu tens algum segredo? Todo mundo Confiança. tem. Confiança, estudo. Confiança, estudo e talento. Ok. E amor ao que eu faço. És muito preguiçosa ou muito trabalhadora? Porque há quem por talento trabalha menos e consegue alcançar coisas que alguém que trabalha muito também alcança. Eu não sou preguiçosa. Não sou. Eu, antes de escrever algo, um poema, antes de escrever um texto, eu primeiro estudo sobre o que eu quero escrever. Se eu vou falar sobre violação, eu tenho que saber o primeiro caso, o caso mais polêmico no mundo, aquele que abalou o mundo inteiro. Tenho que saber, primeiro, a definição de violação. Tenho que saber tudo isso para eu poder falar sobre violação. Se eu vou falar sobre guerra, também tenho que estudar as principais guerras do mundo, aquilo que causou. Eu tenho sempre que estar a estudar. E às vezes também tens não que me viver. perder. Não percebi? Às vezes também tens que viver algo que é para falar disso. Na verdade, a maioria das coisas de que eu falo, eu já vivi. Portanto, já vivi aquilo que eu passo a minha vida para os meus poemas. Quais são as coisas que já falaste nos teus poemas? Já falei sobre violação, já falei sobre... A maioria das coisas que tu falas são as coisas que passaste. A maioria. Já falei sobre violação, já falei sobre racismo, negritude e... Namoricos? Não. Nunca falei sobre essas coisas? Não, eu não falo sobre romance, não falo sobre amor. Porra, Não gosto. E não gosta de amor? não Ou gosto gosta de falar de sobre amor. Yeah, eu acho que eu devia falar Por assim. quê? Não gosto de falar sobre amor porque eu sou uma pessoa muito, mas muito fechada quanto a isso. Eu sou muito fechada quanto a isso e não sou. Eu acho que se eu sou slammer, eu tenho que falar sobre uma coisa que limpe a consciência das pessoas, que chame a atenção. Amor toda a gente fala. Eu quero falar sobre uma coisa que as pessoas vão ouvir e vão falar uau, afinal ela tem razão. Vão falar uau, eu nunca ouvi uma coisa assim. Tenho que dar dicas que as pessoas pensem, não, onde é que ela foi buscar isso? Eu penso e penso muito. Nunca te Devo fazer perguntaste o isso. porquê de todas as pessoas estarem sempre a falar de uma coisa, mas há quem é mais visto? Tipo, nós todos podemos estar a vestir a A mesma, mesma coisa, É. mas aquele que é mais visto. Assim. Já me perguntei isso várias vezes. E o que eu entendi, né? O que eu entendi depois de me perguntar isso foi que depende muito de como a pessoa se investe. Por exemplo, tu podes colocar um pacote de bolacha na tua loja. Eu também coloco o mesmo pacote. Compramos ao mesmo preço e colocamos na loja para vender. Pode ser ao mesmo preço também. Certo. Mas se a tua loja tem melhores condições, se a tua loja se a tua prateleira é muito mais organizada, é limpa, as pessoas vão querer mais a tua do que a minha. Portanto, é isso que acontece também na vida de um artista. Se eu não invisto nas minhas roupas, não invisto no meu falar, não invisto na minha forma de ser, no meu posicionamento, se eu não estudo, se eu não mostro uma posição intelectual e forte, quem vai dar Acho que ainda credibilidade estamos a a esse fugir um artista? pouco. Tá bom. Estávamos a falar sobre tu Sobre mim. fazeres poesia sobre as coisas que vives, né? Violência e tal. Já viveste uma cena dessas? Não, nunca sofri violação. Então, quais são as coisas que tu já viveste e falaste sobre? Racismo, bullying. Eu sofri muito bullying. Aonde? Muito, mas muito. Na escola. No ensino primário. Porque as pessoas diziam que eu tinha um nariz muito grande. Me chamavam de Pinóquio. E eu tinha um colega branco, mulato, não sei. E ele se gabava muito por ser quem ele é, né? Ser mulato, ser branco, sei o quê. Não sei lá. E ele fazia bullying com alguns colegas.
Ele era só um, mas na verdade conseguia impactar muitos colegas. Certo. A forma dele de ser, aquela convicção que ele tinha. Então, aquilo afetou-me mesmo muito. Depois sofri o bullying do nariz, Pinóquio, 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 Pinóquio. Tanto mais que uma vez cheguei a agredir uma colega na escola, por me chamar de Pinóquio. E depois, eu já falei sobre o racismo também, né? Por isso é que hoje em dia falo muito sobre negritude. Porque eu aprendi a me amar com base nas experiências que eu tive na vida. Ok. E tu achas que isso te impediu de fazer algumas coisas que hoje tens o arrependimento de não ter feito? Não, acho que não. Eu acho que foi uma fase necessária na minha vida, pese embora também foi assim difícil, mas foi muito necessária. Por quê? Porque eu evolui muito. Tipo, depois chegou uma fase na minha vida em que eu dei conta que se eu não pegasse na minha experiência e tivesse uma atitude muito mais adulta, né? Perante as minhas experiências, eu não seria nada nem ninguém. Porque eu simplesmente me esquecia daquilo que eu era. Eu deixava que as pessoas me tombassem com palavras. E chegou uma altura da minha vida em que eu decidi, não. Se ele diz que eu sou isso, então deixa mostrar para ele que eu não sou isso. Ou deixa mostrar para ele que eu sinto-me bem com aquilo que eu sou. Quais são as coisas que tu és e que dificilmente mostras às pessoas? Eu sou uma pessoa muito parva. Parva mesmo, de verdade. Eu sou uma pessoa muito inteligente também. Não digo isso porque quero me colocar no pedestal, né? Mas temos que fazer uma autoavaliação, uma questão de autoavaliação. Eu considero-me muito inteligente. Sou uma pessoa muito, mas muito séria também, quando eu quero ser séria. E sou uma pessoa muito determinada. Ok. Yeah. Tenho um ser muito meigo, mas quando eu fico muito chateada também. Ok. Tu tens novidades para mais para frente? Tenho por acaso para novembro, dezembro. A partir de novembro, nesse caso, tenho muitas novidades. Tu fazes só spoken presencialmente? Nunca vi, tipo, numa rede social, estás lá a mostrar o Não, teu por acaso trabalho? eu faço também no meu Insta. Ok, nunca vi. Aproveita e dizer que é para seguir o teu Insta. O meu Insta, o meu nome de usuário é Saturno. Sou Saturno. Só Saturno. Sou Saturno. Então vão lá e sigam Tenho para lá vocês ficarem. muitos vídeos. Muitos. Ok. Está bem. Tu gostas de brincar? Gosto. Depende da brincadeira. Estás com medo por quê? Não. Mas gosto de brincar. Qual é a pior vergonha que tu já passaste? A pior vergonha. Na infância e agora? A pior vergonha que eu já passei na infância. Uma vez eu estava na escola, era tempo de chuva, e a nossa escola tem um jardim. Então eu estava a correr lá e caí. Já sabe como é que as crianças são. Criança não perdoa, te abusa bué. A pior vergonha que eu já passei nessa fase, foi uma vergonha de relacionamento, né? Mas Explica. não, não quero falar sobre isso. Aqui não é isso. Tu Tá falas bom. de tudo que começas o assunto. Tá bom, tá bom quando o nigga diz que já não quero mais nada contigo, não sei o quê, e tu ficas aí a insistir, não, ainda te amo, quero ficar contigo, estás a ver? Depois, aquilo foi exatamente assim. Depois passou umas semaninhas, ele manda uma mensagem, "Ei, como é que tu estás? Eu já bem parva da vida, pensei já que ele queria voltar. Tô bem, tu também tô bem. Comecei já a entrar nessa cena de relacionamentos, né, nesse assunto. É. E ele disse, não quero voltar contigo, eu só puxei para saber como é que tu estás. Olha, e foi uma vergonha tão grande, porque eu já estava começando a me dar boa de esperança, estava boa de pilha. Quando eu voltar com ele, céu, Quando é que foi gaja. isso? Quando é que foi isso? Foi no ano passado. Já eras poeta ou slam? Já. Achas que essa cena, tipo, ser poeta te dá poetisa? Desculpa. Te dá aquela confiança, não é nenhum nigga que me brinca, sou dura, Agora já tenho essa confiança. E quando não tinhas, como é que era? Quando eu não tinha O que é era que complicado. melhoraste? Por que melhorei? O que é que melhoraste? O que é que depois? melhorei? A minha confiança mesmo. Eu era uma pessoa muito... Como é que eu posso falar? Uma pessoa muito repetitiva com os assuntos. Agora, se tu queres discutir comigo, você vai falar. Tá fixe. E por que esse mesmo nigga terminou contigo e tu estavas a insistir tanto? Olha, vocês homens têm uma característica muito imprescrutável, estás a ver? Vocês são muito
confusos. Um dia ama, outro dia já não quer mais nada contigo, com a pessoa. E ele parece que estava a conhecer uma nova menina e tal. Então, sim. Mas eu queria ficar com ele porque eu gostava dele, de verdade mesmo. Ou talvez, não, aquilo era... Não, eu acho que, hoje em dia eu acho que era carência, né? Porque nenhuma pessoa prima na mesma tecla sem resultados, assim. Disseste que foi o ano passado, esse mesmo... Onde é que vocês se conheceram? Tu não precisas falar o nome Não, dele. não preciso mesmo. Na escola. Esse relacionamento de De escola. de escola. Foi no final já do ano letivo, depois vieram as férias, interagimos bué no período das férias, só que depois deu no que deu. E como é que hoje tu encaras? Tu olhas para ele? São amigos? Não são amigos? É uma pessoa muito normal, não é meu amigo porque ele mostrou-me uma face que eu nunca ia querer ver num amigo, uma face falsa, mostrou-me ser uma pessoa instável, uma pessoa sem decisão própria, e eu não gosto de pessoas assim, eu sou uma pessoa muito direita, uma pessoa, eu aprendi a ser muito, mas muito segura. Portanto, se eu tivesse que manter uma relação de amizade com essa pessoa, certamente que eu não me daria bem a 100%, porque eu sou uma pessoa que tem que te falar tudo na cara. E ele é uma pessoa confusa, porque se não fosse uma pessoa confusa, teria-me dito a par e passo, porque é que não quer ficar mais comigo? Mas não, ele só me disse que não quer mais. Depois de terminar o relacionamento, o que é que achas o mais certo a se fazer? Vive a vida. Capacita-te. Se não fazias algo no teu relacionamento que sentias que aquela pessoa não gostava que tu fizesses, agora faz. Permita-te, tens que te... Eu acho que antes, quando a pessoa termina um relacionamento, tem que curar as feridas. Porque tu não podes ir para um ou outro com os traumas do passado. Portanto, é uma questão de autocapacitação, de Ok. autocontrole. Tipo, o que eu perguntei mesmo que eu quero saber é o que é que tu achas, achas mais certo depois de terminar, continuar amigos ou não? Isso é muito relativo. É muito relativo. Por exemplo, na minha situação, não quis continuar amiga. Por quê? É como eu te expliquei. E se eu não- vocês tivessem que continuar amigos, um dia voltariam? Não, Porque não, geralmente foi o teu primeiro relacionamento? não. Mas é assim, depois do término, né? Eu comecei a descobrir certas coisas sobre essa pessoa. Yeah. É como eu te disse, ela mostrou-me. Depois eu descobri uma face dela que eu nunca imaginei que ela tivesse. Portanto, eu nunca seria amiga de uma pessoa assim. E o que é que ela mostrou para tu? O que é que ela mostrou? O que é que aconteceu para tu teres Mais três namoradas, eu era a quarta. Era um confuso do. Aqui se xingasse, não, né? Não xingasse. Pode xingar, tá à Era um vontade. confuso do caralho. Um grande confuso. Então não sou amiga de pessoas assim. Eu não preciso de pessoas assim na minha vida. Como é que tu descobriste que és a quarta namorada? As pessoas falam. Nos conhecemos na escola e as pessoas da escola falam: ah, não, ele também namora com a fulana. Namora Essa com a mesma fulana. namorada eram da escola? Não. Ah, Outros colégios, outras escolas. mas eram mesmo namoradas? Porque há meninos que gostam muito de se dar fama. Namoro com essa Não, né, eu acho que nem eram namoradas. Estava tipo, ele geria. Hum. Ele geria as pessoas. Tinha a oficial, né? Depois tinha as outras, as derivadas. Tu é que eras a oficial? Não, nem pensar, era diversão. Era diversão. Porque se não fosse ele não teria feito aquilo comigo. Será? Ele ainda continua com a oficial, portanto era diversão. Ok. Tá bem, tá bem. Tinhas uma dessas mesma menina? Olha, por acaso hoje em dia sou amiga até de uma. Muito amiga. Ainda calma, depois de terem partilhado o mesmo namorado, Olha, ficam eu nem de... sabia, eu só comecei a saber que ela tipo tinha uma cena com Niga depois de eu terminar com Niga. Mas ainda calma, vocês se conheciam quando tu estavas com o menino? Não, eu conheci ele esse ano só. E aí depois eu ouvi assim o historial dela e quando eu conheci ele, ela ainda estava com Niga. Tanto mais que uma vez, ela até faz uns serviços que eu gosto bem, então fui pegar lá um dos produtos que ela vende. Certo. E eu encontrei o Niga na casa dela, em casa dela. Ok, então como é que é tu encontrares um nigga ex com a E tua com a nova atual. amiga E e vocês todos tiveram um namorico? Isso é um ciclo. o que passou, passou. Eu não posso chorar por leite derramado. E eu já estava, graças a Deus aconteceu numa fase em que eu já estava muito bem, muito, mas muito bem.
Porque até eu terminei com esse nigga, quando ele terminou comigo, nesse caso, né? O meu irmão tinha acabado de falecer. Então, ele não teve nenhum sentimento de cuidado. Não, ele não pensou, ela deve estar passando por uma fase muito difícil, deixa então ajudar. Tipo, saí para ir na festa, dar os segredinhos, antes de me deixarem ir para as festas. Mas o quê? Chegar muito, muito tarde em casa, tá vendo? Ela assim já foi dormir a pensar que você estava em casa, afinal não, você ainda estava na rua. Mas o quê? Já menti algumas vezes, né, de alguns locais em que eu estava, mas ela acaba sempre por descobrir. Então, Ok. E quando não estás nos locais onde tu dizes, estás em quais locais? em grandes estilos. Grandes estilos. Como? Já caíste nessa? Já? E como? Quem nunca caiu? Foi fixe? Qual é a sensação? Foi muito fixe, mas não me senti à vontade depois, né? Não me senti bem. São meus valores. Depois da conversa que nós tivemos, descobrimos muitas coisas. Pelo menos eu descobri muitas coisas que eu não sabia. Qual é o conselho que tu deixas para a juventude, adolescentes? Não me falem de conselho. Que tu deixas, poxa, porque há quem tá entrando nessa vida agora e nem sabe o que é que tem que fazer e o que é que não. Há quem também vai mesmo namorar à toa. Há quem vai se deixar levar por amigos que consomem bebidas alcoólicas, fumam e tudo mais. Então, o conselho que eu deixo é: sejam sempre vocês. Não precisam de estar a moldar os vossos caráteres para poder entrar num certo meio. Eu já fiz isso e eu sei que não é uma boa coisa, é uma coisa que não me fez bem, não é uma coisa fixe, portanto, sejam sempre vocês. Se a pessoa não gosta porque tu és amarelo, deixa assim, continua amarelo. E a pessoa que fique verde. Ok. Papo reto. Papo reto. És uma menina assim de papo reto. Eu não me estresso com muita coisa. Eu não gosto de me estressar com as pessoas. Se Deus dar muitas voltas, eu vou mesmo por um caminho que eu sei que não vai me fazer mal, mas também não vai me estressar Qual muito. foi a maior humilhação amorosa que tu já passaste? Ai. Namorei com um mulado, aquele era um cão. É um cão mesmo. Cão. A maior borrada mesmo que tu tiveste, poxa, eu nunca devia ter feito isso. Em termos de namoro. Não, de qualquer coisa. Eu não quero só falar de namoro, porque vão pensar que eu fiz isso intencionadamente que para saber sobre Tem desse teu razão. lado. A maior humilhação a maior borrada que eu tive na vida. Sabes que eu nem sei. Não sabes? Então nunca tiveste assim algo que tu... Eu não sei se... Sempre que lembras, é assim meio que... Constrangedor? Constrangedor para ti. Não, talvez tenha alguma coisa, mas de momento eu não lembro. Até porque eu sou uma pessoa. Eu não... Se passou, passou, tá sabendo? Yeah. Passou, não deu certo, fiz porcaria. Fiz naquele momento, me abalou naquele momento, mas quando aquilo passar, para mim passou mesmo. Yeah. Ok. Eu até lembro e ainda me rio das situações. Uma vez. E nesta mesma paixão é onde te brincaram. Não. Não? Essa paixão foi muito bonita. Podes contar um pouco? Era uma pessoa muito carinhosa, muito sensível, muito boa comigo. Eu não tenho nada a reclamar. Isso terminou tipo por negligência das duas partes, mas não tenho nada a reclamar. Voltarias? Se tivesse a oportunidade de voltar. Agora já não. Por quê? Porque ambos mudamos. O tempo já não nos oferece a mesma pessoa adiante. Tudo que nós tínhamos que esclarecer... Vocês só perguntam sobre amor, tá vendo? Não é só tudo querem sobre saber- amor, só mas... querem saber se eu sou corno. Os que passam aqui sempre falam das pessoas assim influentes no Lubang. E nós também queremos saber destas mesmas coisas que eles falam sobre as pessoas influentes aqui. E são coisas que vocês vão assistir lá depois. Então fala nesses camaradas aqui. Levidas um toque aí. Para subscreverem, acompanharem os nossos programas. Pessoal, subscrevam ao canal, primeiramente, né, ao canal do podcast, além do microfone, porque eles está tão bem, me deram até bolachinhas, bem. Gostei muito. Eles são muito acolhedores e depois subscrevam o meu canal no Insta. Subscrevam o meu canal? Não, sigam-me no Insta. É isso. Meu nome lá é Saturno, meu nome de usuário, mas tipo, quando tu entras no meu perfil vais ver um nome abaixo, Saturno Ananás. É mesmo esse perfil. Também tenho o meu perfil do Facebook, Saturno Ananás. E sim, eu já sei o que tu estás a perguntar, sou sim da descendência Ananás, sabe? Ok.
E vocês que não são descendentes da descendência ananás, fiquem abacate e nós estamos a fechar. Beijo.